Olha só, queridos irmãos, hoje à noite eu quero falar então exatamente sobre isso, a questão de escolhas e decisões, e continuando a mensagem que nós começamos hoje no culto da manhã, falando então sobre as portas da nossa vida. E para isso eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Nós vamos ler o capítulo 16, os versos 8 e 9. 1 aos Coríntios 16, verso 8 e verso 9. Eu acho que o texto vai aparecer aí, isso vai aparecer aí. E palavras então do apóstolo Paulo falando agora com a igreja de Corinto. Mas ficarei em Éfeso. Ele está explicando algumas coisas para a igreja, e ele diz o porquê, ele mudou um planejamento, e ele está falando isso para a igreja, um planejamento que ele tinha. Eu ficarei em Éfeso até o Pentecostes. Verso 9, por quê? Porque uma porta, sublinha aí na sua Bíblia, uma porta grande e oportuna para o trabalho se abriu para mim. E há o quê, irmãos? E há o quê? Muitos adversários. As portas da nossa vida, nós temos que tomar muito cuidado, porque diante de nós constantemente estão muitas portas, e nós começamos a falar disso pela manhã. Portas são mecanismos muito importantes na nossa vida, e também as portas, a Bíblia fala muito sobre portas, e portas na palavra de Deus são metáforas importantes e têm um significado espiritual muito importante na palavra de Deus. E nós começamos a ver hoje de manhã, então, alguns desses significados dessas portas, conforme a Bíblia, a palavra de Deus nos ensina. E nós temos aqui 4 coisas. Eu quero, assim, continuar a mensagem da manhã, então, falando sobre 4 coisas que nós precisamos saber sobre as portas que estão diante de nós nas nossas vidas. A primeira coisa, a primeira símbolo ou metáfora, significado de porta, é que portas, na Bíblia, portas significam decisões. Amém, irmãos? Portas significam decisões. E nós vimos isso pela manhã, esse foi o ponto que nós trabalhamos hoje pela manhã. Eu não vou repetir tudo aqui, mas Jesus, ele diz: entrem pela porta. Qual porta? A larga ou a estreita? Entrem pela porta estreita. Por quê? Porque a porta larga é a porta da perdição. E aí Jesus diz assim: entrem pela porta estreita. E aqui Jesus nos ensina então o significado de porta como decisão, porque Jesus diz assim, que a porta conduz para um caminho. Estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a salvação, para a vida eterna, para a vida abundante. O que Jesus está ensinando? E eu não vou repetir. Ouça essa mensagem, vai estar no canal do YouTube da igreja essa semana, se Deus quiser. Mas o que Jesus está falando aqui é algo importante, meus irmãos. Jesus relaciona as portas com o caminho e com o nosso futuro, com o destino. Portas conduzem a caminhos, e caminhos conduzem a um destino. O que Jesus está ensinando aqui é que as nossas decisões e escolhas, são elas que determinam o nosso futuro, não são as circunstâncias, principalmente, que determinam o nosso futuro, mas são as portas que eu escolho entrar hoje, porque a porta, ela vai me conduzir para um caminho, e esse caminho vai me levar para um destino, para um futuro. Portas como decisões, e nós temos que tomar muito cuidado com as nossas decisões. Esse é o primeiro significado de porta. Mas uma segunda coisa que nós precisamos saber, um segundo significado, é que
nas Escrituras, portas, além de serem decisões e escolhas, remeterem para as nossas escolhas, também podem significar as oportunidades que Deus abre na nossa vida. Portas podem ser oportunidades de Deus para as nossas vidas. Amém, irmãos? Oportunidades de Deus. Você já deve ter ouvido a expressão, né? Porta de oportunidades. Abriu uma porta, abriu uma oportunidade na minha vida. E o fato é que a palavra de Deus diz que Deus, Ele nos direciona e Ele abre oportunidades para nós. No texto que nós lemos de 1 Coríntios 16, 8 e 9, vamos ler de novo esse texto. Olha, é disso que Paulo está falando para a igreja de Corinto. Paulo estava em Éfeso. E ele tinha decidido ir de Éfeso para Macedônia, e ele tinha decidido então que ele ia para Corinto. Mas aí ele escreve na carta dizendo assim, vou demorar um pouco mais. Eu tinha decidido ir. Eu estava empenhado em ir para aí. Só que o que ele diz aí no texto que nós lemos? Ficarei em Éfeso até o Pentecostes. Por quê? Porque uma porta se abriu. Uma porta grande e oportuna de trabalho, de ministério, se abriu para mim. E há muitos o quê? Adversários. E aqui nós aprendemos uma coisa importante, irmãos. Deus, Ele abre portas, amém? Portas de oportunidade para as nossas vidas. Paulo fala aqui de trabalho, portas de ministério. Deus abre portas. Que coisa boa. Mas muitas vezes, as portas que Deus abre, nós vamos enfrentar lutas nessas portas que Deus abre, porque Paulo diz que há muitos o quê? Há muitos o quê? Deus abriu a porta, mas há muitos adversários. Isso é importante, sabe por quê? Porque tem gente que eles ficam confusos, assim, quando tomam uma decisão, uma porta abre, uma oportunidade chega, e a pessoa vai, assim. E aí ela começa a ter lutas, ela fica confusa assim, será que foi Deus que me abriu mesmo a porta? Porque eu estou tendo problemas. Será que foi Deus que me mandou para esse trabalho? Eu estou tendo problemas. Será que foi Deus que abriu de fato esse caminho e essa oportunidade? Porque eu orei, eu tive uma direção, e aí... mas eu estou tendo muitos problemas, e a pessoa começa a achar que porque ela está tendo problemas, aquela porta não é de Deus. Mas, meu irmão, presta atenção nisso. Geralmente, quando Deus abre uma porta, vem luta junto. Amém, irmãos? Não, né? Vocês não, eu não gostei. Aí não, aí amém não, pastor. Mas é a palavra. A palavra de Deus diz que na segunda viagem missionária, o apóstolo Paulo, ele quis ir para Éfeso, ele quis ir para a Ásia, e o Espírito Santo fechou a porta, não deixou. Aí ele queria ir para uma outra região, o Espírito Santo fechou a porta e não deixou. Aí o Espírito Santo, através de uma visão, de uma revelação, e junto com os irmãos, direcionou Paulo para eles irem para Filipos. E eles foram para Filipos. E aí quando eles chegaram, direcionados por Deus, essa porta foi Deus que abriu. Quando eles chegaram em Filipos, aconteceu o que, irmãos? Vocês lembram? O que aconteceu em Filipos? Deu tudo certo. Eles ficaram na churrascaria, comendo churrasco. Foi isso que aconteceu? Eles foram perseguidos. Eles foram presos. Paulo e Silas foram açoitados. Mas aquela porta teve muitas dificuldades, mas produziu muito fruto. Amém? Porque é assim, quando Deus direciona, às vezes pode sim Deus abrir uma porta, e nessa porta a gente ter muitos adversários, muitos problemas, muitas oposições. Então, se você está tendo assim há muitas dificuldades, isso não significa que Deus não esteja ali. Amém, irmão? Não significa. Pode ser que Deus esteja usando isso como oportunidade para produzir muito fruto. Deus abre portas de livramentos, de alívio nas nossas vidas. Apocalipse 3, verso 8, Apocalipse capítulo 3, verso 8, o texto vai aparecer aí, está lá em cima no rodapé, todos os textos lá,
Diz assim, está aí? Está aí. Vamos ler juntos essa palavra de Jesus para a igreja de Filadélfia, a igreja de Jesus em Filadélfia. Vamos ler juntos? Conheço as obras que você realiza. Eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Amém, irmãos? Portas de oportunidades e portas também que Deus abre de alívio para a nossa vida. Portas de livramentos. Porque essa porta aqui para a igreja de Filadélfia é essa porta para uma igreja que estava sendo extremamente perseguida. Estava em dificuldades, e Jesus diz aqui assim: eu tenho posto diante de ti uma porta aberta que ninguém pode fechar. Ninguém tem esse poder, e eu tenho posto diante de ti, igreja. Eu sei que você tem pouca força, eu sei que você está cansado, eu sei que a luta é grande, mas eu também vejo que você tem se mantido fiel, e você tem pouca força, pois eu vou manter uma porta aberta que vai ser a porta do alívio e vai completar essa força que você não tem para você continuar sendo fiel ao meu nome. É a porta do sustento, é a porta da graça que Deus abre para nós podermos nos mantermos fiéis em meio às lutas, às dificuldades, quando nós estamos nos sentindo fracos, estamos nos sentindo assim sem força. Mas Deus é fiel, amém? Deus é fiel, e Ele abre essas portas de alívio para nós podermos então honrar o seu nome e nos mantermos fiéis. O apóstolo Paulo, ele fala a mesma coisa em 1 Coríntios capítulo 10, quando ele fala assim, que Deus não permite que a gente seja tentado além do que nós possamos suportar, mas Ele provê o que para nós? Ele provê um escape, de modo que a gente possa suportar. Isso significa nos mantermos fiéis ao Senhor em meio às lutas. Deus abre portas de oportunidade, portas de alívio, de graça. Deus abre portas de salvação. Isso é muito importante. Deus abre portas de salvação, oportunidades de salvação para as pessoas. Atos capítulo 14, verso 27. Atos 14, 27. Só para você entender o contexto, é o final da primeira viagem missionária. É o relatório que o apóstolo Paulo e Barnabé estão dando agora para a igreja de Antioquia, sobre a primeira viagem missionária. Deixa eu perguntar para você, a primeira viagem missionária foi moleza ou não? Foi tranquila? Foi fácil? Paulo foi apedrejado e ele quase morreu de tanta pedra que ele levou na primeira viagem missionária. Foram perseguidos. João Marcos abandonou a turma. Foi um negócio sério. Primeira viagem missionária. Muitas lutas. O apóstolo Paulo adoeceu. Pegou uma doença. A gente não sabe qual foi a doença, mas foi uma doença grave. Tudo isso na primeira viagem missionária. Perseguições ferozes de pessoas, e como o livro de Atos fala, ele foi apedrejado nessa viagem missionária, e ele diz que ele ficou caído no chão, assim, e eu tenho aqui, cá para mim, assim, é uma desconfiança, isso aqui é só uma opinião, tá, irmão, assim, eu acho que ali ele tinha ido mesmo, e Jesus ressuscitou Paulo, assim, a impressão que eu tenho, porque ele ficou arrebentado. Essa foi a primeira viagem missionária. Vamos ler agora o relatório que eles dão para a igreja? Que relatório você daria para a igreja? Vamos ler aí o relatório que eles deram para a igreja. Quando chegaram a Antioquia, reuniram a igreja e relataram o que, irmãos? Tudo o que Deus havia feito com eles, e como o quê? E tinha aberto aos gentios a porta da fé, a porta da salvação. Deus
abre portas de salvação. E o que isso tem a ver comigo e com você? Sabe, irmãos, às vezes, uma luta da gente pode ser uma porta de salvação que Deus está abrindo para alguém. Eu lembro que estava esses tempos atrás conversando com o irmão Marco, né, irmão Marco? O irmão Marco estava contando o testemunho de um irmão que ele conheceu da igreja Canaã, né? Que esse irmão ficou internado, teve que ir para o hospital internado, e ele internado ajudou a abençoar muita gente. Foi instrumento de Deus para abençoar a vida de pessoas. Aquele irmão internado, ele levou pessoas para Cristo e ajudou pessoas a se reconciliarem com Jesus. Não é verdade? É isso aqui, irmãos. Às vezes, nós estamos passando por lutas, tribulações, e nós temos que prestar atenção, porque a minha tribulação pode ser uma porta que Deus está abrindo para alguém se chegar a Ele através da minha tribulação, da minha luta. Então Deus abre portas de salvação, Deus abre portas da fé para as pessoas. Essa é um dos significados, então, das portas na palavra. Terceira coisa que nós precisamos saber. A primeira, então, portas significam decisões. Cuidado com suas decisões. Portas na Bíblia significam também oportunidades que Deus está operando em nós e através de nós. Amém? Terceiro significado, terceira coisa, é que Deus pode fechar portas também na nossa vida. Deus pode fechar portas para a nossa proteção, para a nossa direção e para o nosso bem. Isso é importante, porque tem gente assim que acha que quando uma porta fecha é o diabo. Tem gente que já sai amarrando o diabo em nome de Jesus quando uma porta fecha. Está amarrado! Mas você nem sabe, meu irmão, se é o diabo, pode ser Deus também que está fechando a porta, amém? Deus já fechou alguma porta na sua vida? Ele pode. A palavra de Deus nos ensina que Deus fecha portas para o nosso bem, para a nossa proteção, para a nossa direção. Quem foi que fechou a porta da arca de Noé? Quem foi que fechou a porta? Foi Noé? Foi Deus. A palavra de Deus diz que foi Deus que fechou a porta da arca. Por que ele fechou a porta da arca? Para a salvação de Noé, para a salvação da sua família. Deus pode fechar portas nas nossas vidas. João capítulo 10, Jesus diz algo que a gente conhece muito bem, João 10, 7. Vamos ler juntos aí, João 10, 7? Vamos ler juntos? Então, Jesus, em verdade lhes digo que eu sou a porta das ovelhas. Verso 8. Pode colocar o verso 8. Todos os que vieram, preste atenção à relação de Jesus como porta, ele diz assim: todos os que vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. Verso 9. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo, entrará, sairá e achará pastagem. E verso 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Que coisa curiosa, aqui esse texto muito conhecido de João 10, Jesus usa uma ilustração do tempo dele que era muito comum na época dele. Que ilustração? Os pastores, Jesus se coloca aqui em João 10 como o bom pastor. Os pastores lá naquela época, eles iam cuidar dos seus rebanhos nos campos à noite, e eles colocavam os seus rebanhos assim, nos pequenos currais de pedra, que é o aprisco. Eram pequenos currais que às vezes ficavam nos campos à noite, e os pastores, eles se tornavam a porta do aprisco. Eles ficavam sentados assim,
a noite toda a porta. E eles viravam a porta. Isso era muito comum na época de Jesus. Por que eles viravam a porta ali? E aí Jesus fala aqui no texto que nós lemos. Jesus fala sobre ladrões, não é? O texto que nós lemos, ele não fala sobre ladrões? Salteadores. Jesus fala sobre lobos. Jesus fala sobre mercenários. Em João 10 ele fala que as ovelhas dele estão expostas a tudo isso. E aí Jesus, nós estamos no seu aprisco e ele fica sentado à porta. Ele é a porta que nos guarda de um monte de coisa ruim que vem de fora. Mas ela nos guarda de uma outra coisa também. Sabe qual é um dos maiores problemas das ovelhas, irmãos? É que ovelhas são bobas. Por que o pastor ficava sentado à porta à noite? Não era só para proteger as ovelhas daquilo que vinha de fora, mas para fazer o que também? Para impedir que as ovelhas fizessem o quê? Saíssem do aprisco e se distanciassem do pastor, tomassem decisões ruins. As ovelhas, elas são ingênuas, ovelhas são bobas, e aí elas saem do aprisco e elas vão passeando por aí, de madrugada, está cheio de lobo na rua, mas ela sai assim, lá, 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 que lindo dia, que coisa gostosa. E aí tem salteador, tem ladrão, tem lobo, tem mercenário, tem tudo ali. E aí o pastor ficava sentado à beira da porta do aprisco. Ele era a porta, não só para proteger a ovelha do ataque que vinha de fora, mas principalmente para proteger a ovelha dela mesma, da tolice dela, das decisões ruins que ela tomava. Por isso, irmãos, a palavra de Deus nos diz, Jesus diz assim, eu sou a porta, eu sou a porta. E olha, tem horas que eu fecho a porta para vocês. Porque você, minha ovelha, minha memé querida, você está doida para fazer besteira, eu estou vendo. Você está doida para dar um abraço no lobo, e eu vou proteger você. E aí o Senhor vem, e Ele é a porta, e Ele fecha a porta, para a ovelha também não poder sair, e não poder se perder, e se distanciar dos seus caminhos. Ele fecha portas para nos dirigir, Ele fecha portas para nos abençoar, e muitas vezes para nos proteger de nós mesmos. Então, se às vezes você está aí orando, e algo está demorando, continue orando e confie no Senhor, amém? Continue confiando no Senhor, porque o Senhor sabe também dirigir as nossas vidas, e às vezes Ele fecha portas para o nosso bem. Foi o que Ele fez com Paulo, naquele texto que eu falei da segunda viagem missionária. O Espírito Santo impediu Paulo de ir para Éfeso, o Espírito Santo impediu de ir para outro lugar, e direcionou eles então, para que eles fossem para Filipos. Então, essa é a terceira coisa que a gente precisa saber, que Deus, Ele pode sim fechar portas para a nossa proteção, para a nossa direção e para o nosso bem. E, em último lugar, quarto lugar, portas na Bíblia também podem ser armadilhas. Portas podem ser momentos de tentação. São armadilhas e são tentações que nos afastam de Deus, que querem nos afastar de Deus e podem destruir as nossas vidas. Vou pedir para abrir lá em Gênesis capítulo 4, Gênesis capítulo 4, versos 6 e 7, texto muito conhecido, quando Caim, lembra de Caim e Abel? E Caim estava numa luta agora com suas questões, a sua inveja do irmão, a sua raiva em relação a Deus, porque Deus não aceitou a sua oferta. E olha o que diz a palavra em Gênesis 4, versos 6 e 7. Então o Senhor lhe disse, o Senhor perguntou para Caim, por que você anda irritado? Essa pergunta cai bem para alguém hoje aqui ou não? Essa pergunta de Deus aí?
Você está meio assim com o coração de Caim, irmão? Deus pode estar perguntando assim: filho, por que você anda tão irritado? Eu não vou pedir para levantar a mão quem anda aí muito irritado, né? Quem anda aí xingando no trânsito, quem anda aí estressado, né? Quem anda xingando a televisão quando vê a TV, vê o jornal. Não, por que você anda tão irritado? Foi a pergunta de Deus. Por que você anda tão irritado? E por que essa cara fechada? Essa eu acho demais. Isso aí parece às vezes a minha esposa perguntando para mim, não é nem Deus, né? Às vezes a esposa da gente pergunta assim: por que você está tão emburrado? Tão mal-humorado? Já é de manhã, rapaz, você já acordou mal-humorado? Que a gente fala assim, a gente acorda emburrado e fala assim: passa o leite, né? Né? Aquela cara. Deus perguntou para Caim: por que você anda tão irritado? E por que essa cara fechada? E aí Deus diz, olha o que ele diz no verso 7. Se fizer o que é certo, não é verdade que você será aceito, mas se não fizer o que é certo, eis que o pecado está onde? Aonde está o pecado? À porta. A sua o quê? O pecado está onde? Está à porta. E está fazendo o quê? Está à sua espera. O desejo dele será o quê? Contra você. Mas é necessário que você o domine. Ei, Caim, por que você está tão irritado? Ei, Caim, por que você está tão emburrado? O pecado está à porta. Você tem que fechar essa porta. Você não pode atravessar essa porta. Deus está dizendo assim: você tem que fugir disso. Caim, não entre, não vá por este caminho. Não atravesse essa porta e não vá por esse caminho, porque você vai destruir sua vida, Caim. Cumpre a você dominar isso. Feche essa porta em nome de Jesus. Não vá por aí. Mas ele fez o quê? Ele foi, fez, matou o irmão e teve que fugir e viver uma vida exilado, longe ali da presença do Senhor. Portas na Bíblia podem ser também, então, significar esses momentos, meus irmãos, de armadilha, de tentação, e nós temos que tomar muito cuidado com isso. É isso que Jesus diz quando ele diz assim: entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para quê? Para a perdição, e são muitos os que entram por essa porta larga. Tem portas aí, portas que são largas, e eu acho interessante, né, irmãos? Assim, parece que porta de destruição é porta automática. Você já viu assim? Elas abrem sozinhas, né? Você vai chegando perto, elas já abrem assim. É fácil passar, é larga a porta. Cuidado, porque existem portas que podem ser armadilhas para a nossa vida. E nós temos que tomar muito cuidado. A grande questão é: como é que eu fico sabendo, pastor, então? Como é que eu fico sabendo? As decisões que eu tomo, de entrar por uma porta ou de não entrar, de passar adiante e deixar para lá, ou a decisão, porque às vezes a decisão é a porta abriu para eu poder sair de algo errado, sair de um caminho ruim. Quando é que eu entro, pastor, pela porta? Quando eu tomo a decisão? Ou quando é que eu saio, eu não entro? É difícil. E aí, eu queria deixar assim 4 dicas bem práticas aqui para você, ajudar você nesses momentos de decisão na vida, porque as portas estão diante de nós e nós precisamos tomar decisões. Às vezes a porta é uma oportunidade de Deus, eu não posso perder. Às vezes a porta é uma armadilha e eu tenho que dizer assim: em nome de Jesus eu fecho essa porta. Mas como saber? E aí eu queria deixar 4 dicas. E eu assim, eu quero, vocês sabem que eu quero, assim, essas decisões, meus irmãos, elas são muito sérias. E eu gostaria assim de desencorajar, porque às vezes nós, como cristãos, assim, para tomarmos decisões, a gente corre atrás de sinais, de revelações, ou toma decisões baseadas em sentimentos. É ou não é verdade?
Mas eu queria desencorajar você assim a ficar buscando sinais. Não, se é de Deus, um gato preto vai passar aqui assim, um gato preto vestindo uma blusa rosa. Aí é para ficar bem específico, é tipo, sabe, assim, a lã de Gideão, sabe, é bem específico, né? Mas sinais, revelações e sentimentos podem nos confundir. E eu já vi pessoas tomando decisões sérias na vida com base em revelações. Vão atrás desse tipo de coisa para buscar uma revelação, e muitas vezes a revelação não é de Deus, é do coração da pessoa, enfim, e a pessoa toma uma decisão complicada na sua vida. Eu costumo dizer o seguinte, irmãos: se Deus tem algo para revelar para nós, e eu vivo assim, a minha vida eu vivo assim, se Deus tem algo específico para revelar para mim, eu não preciso me preocupar, amém? Porque Ele vai me revelar. Se Deus tem algo específico para me mostrar, Ele vai me revelar. Eu não preciso me preocupar, porque o Senhor revela, a vontade dEle chega. Quando Deus estava me chamando para o ministério, eu estava querendo seguir carreira na aviação, Deus estava me chamando para o ministério pastoral, me incomodando, me vocacionando para o ministério, e eu estava resistindo a Ele, como eu já contei para os irmãos. Eu não queria ser pastor, a última coisa que eu queria ser na vida era pastor. Falava para Deus assim, mas nem morto, Deus. Deus falava assim, ó, cuidado, hein, ó, não brinca com isso daí, não. Falei, não, eu não quero essa coisa, não quero, Deus me livre. E Deus falando comigo, e aí Deus começou a vontade dEle chegou através de pessoas para mim. Eu não preciso ir atrás, você não precisa correr atrás de revelações e sinais. E também, sabe aquela coisa assim, eu estou sentindo no coração, porque o coração é enganoso. Cuidado com essa coisa de sentir no coração. Nós vamos ver daqui a pouco, essa coisa de sentir no coração é complicada. Porque às vezes a gente sente no coração aquilo que a gente deseja, mas não é a vontade de Deus, né? E então, o que fazer? Em primeiro lugar, ore ao Senhor pedindo direção. Amém, irmãos? Parece uma coisa tão básica, mas muita gente não pratica. Ore ao Senhor pedindo direção. Olha o que o apóstolo Paulo diz em Colossenses 4:3. Colossenses 4:3, ele fala assim para a igreja: ao mesmo tempo, orem também por nós, para que Deus faça o quê? Nos abra uma porta à palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual também estou algemado. É muito interessante que Paulo pede oração, e ele ora a Deus, pedindo para Deus abrir uma porta. Ore ao Senhor para Deus abrir uma porta. Você tem algo que você deseja hoje no teu coração? Diga assim: Senhor, se for da tua vontade, abre uma porta. Ore. E peça também assim: Senhor, dirija a minha vida, Senhor, porque eu não sei direito. Eu não consigo ver o futuro, amanhã, mas eu confio em Ti. Então, Senhor, dirija a minha vida quanto a isso daqui. E ore você ao Senhor. E peça a direção. Porque a palavra de Deus diz que quando nós oramos conforme a vontade de Deus, Ele nos ouve. E isso é da vontade de Deus, que a gente ore a Ele pedindo direção. O Senhor Jesus disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. O Senhor fala conosco, nós podemos ouvir a voz do Senhor. A palavra de Deus diz que o bom pastor, no Salmo 23, ele nos guia pela vereda da justiça por amor do seu nome. Então Ele deseja nos dirigir. Ore ao Senhor pedindo direção. Em segundo lugar, cresça em discernimento e sabedoria através da palavra de Deus. Cresça em discernimento e sabedoria através da palavra de Deus. Meus irmãos, a palavra de Deus é uma mina de ouro de sabedoria. A palavra de Deus, ela nos dá discernimento, ela nos dá sabedoria, ela faz a gente amadurecer. E você pode ter certeza de uma coisa, irmão: algo que é da vontade de Deus, uma porta de Deus, não vai ir contra a palavra dele revelada.
Se é de Deus, não vai contra a palavra. Então eu preciso crescer no discernimento e também na sabedoria da palavra de Deus. Em terceiro lugar, busque conselho com pessoas experientes. É por isso que Jesus, ele estabelece os presbíteros para pastorearem sua igreja. Os presbíteros são os pastores da igreja do Novo Testamento, e presbítero literalmente significa ancião. Busque orientação com pessoas experientes, para você tomar suas decisões. Essa é também um conselho que a palavra de Deus nos dá, porque na multidão de conselheiros há sabedoria. E quando eu falo com alguém, isso me ajuda a discernir também a vontade do Senhor. A história do primeiro livro dos Reis, capítulo 12, e aí eu já estou encerrando, primeiro livro dos Reis, no capítulo 12, o verso 6 ao verso 8, esse aqui é a história de Roboão. Roboão é o rei de Israel, filho de Salomão, sucessor do trono. Ele assumiu o trono em Israel. Ele é agora o rei de Israel no lugar do seu pai Salomão. E aí aconteceu uma demanda lá, quando ele virou rei, que a população começou a reclamar. Uma coisa que a gente não reclama hoje assim, os impostos estavam muito altos. Se a gente não tem problema com isso, né, irmãos? Amém? Os impostos nossos não estão altos. Eles começaram a reclamar, está muito imposto, muito complicado, né? E aí, Roboão, olha o que diz o rei Roboão. O rei Roboão foi pedir conselho a quem, irmãos? Aos anciãos, foi pedir conselho aos presbíteros que haviam estado na presença de Salomão, seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: como vocês me aconselham a responder a este povo que está reclamando que os impostos estão muito altos? E aí olha o que os anciãos disseram para Roboão. Eles disseram: se hoje o Senhor se tornar servo deste povo e o servir, e em resposta falar boas palavras, falar assim, é verdade, eu vou baixar um pouco os impostos, né? Se você falar boas palavras, eles se farão seus servos para sempre. Esse foi o conselho dos anciãos. Cede um pouquinho, que eles também cedem, e tudo vai ficar, legal. Bom conselho ou não? Gente experiente, bom conselho. Olha o que diz a palavra. Mas Roboão, o que o Roboão fez? Desprezou o conselho que os anciãos lhe tinham dado, e foi pedir conselho para quem? Aos jovens que haviam crescido com ele e o serviam, lá o pessoal que fez cursinho com ele lá, né? E aí ele perguntou a esses jovens: o que vocês me aconselham? O que devo responder a esse povo que pediu para aliviar o jugo dos impostos que meus pais lhes impôs? E os jovens responderam o quê? De jeito nenhum, pega e põe mais imposto, Roboão. Que esse pessoal está reclamando demais, põe mais imposto. E o Roboão fez o quê? Ele ouviu quem? Os jovens. Não ouviu o conselho dos sábios, dos anciãos. E o que aconteceu com o reino de Israel? O reino de Israel se dividiu. Busque conselho, irmão. Você está aí diante de decisões, você está diante de reclamações, você tem demandas que você precisa resolver. Procure conselho com pessoas sábias. Eu lembro que quando eu e minha esposa, a gente queria comprar um apartamento, nosso primeiro e único apartamento, na verdade, né? Nosso primeiro e único apartamento, a gente queria comprar um apartamento, e vocês sabem, isso é uma decisão para a vida inteira, né? Isso é uma decisão para a vida inteira. E aí a gente não sabia o que comprar, como comprar, a gente estava confuso, eu não sei lidar com essa questão assim de financiamento, não sei o quê. O que eu fiz? Eu tinha, na igreja que eu pastoreava, eu tinha um casal de irmãos já, de anciãos, que eles tinham assim uns 10 apartamentos. E eu fui pedir conselho para gente experiente. O que eu faço? E sabe, irmãos, eles me livraram de uma roubada.
Porque eu estava indo comprar um apartamento que estava em usufruto. Uma barbada do diabo. Uma barbada do diabo. Estava em usufruto, mas estava baratinho. E eu falei assim, nossa, isso aqui eu tenho que comprar, isso aqui a gente tem que comprar. Aí aquele irmão, ancião, experiente, ele falou assim, pastor, não faça isso. Porque se esse pessoal reclamar esse imóvel, você vai perder tudo, pastor. E me orientaram. E eu dou graças a Deus, porque hoje nós temos o nosso imóvel, graças a Deus. E está tudo certinho, graças a Deus. Mas a gente tem que pedir conselho, irmãos. Porque o diabo, lembra que nós falamos, às vezes tem portas que abrem, são ciladas. Cuidado, e você pode se arrebentar inteiro. E em último lugar, sobre decisões, não tome decisões com raiva ou tomado de sentimentos de tristeza. Não tome decisões na raiva ou cheio de tristeza. Quando você está com o coração cheio de emoção, quando a gente está assim, sabe, no emocional, cheio de sentimento, aí, meu irmão, é uma boa hora para tomar decisão? Não toma. Raiva faz o quê? Raiva cega a gente. Tristeza deixa a gente frustrado. E aí não é uma boa hora para a gente tomar uma decisão. Porque geralmente quando a gente toma decisões assim, baseados nos sentimentos, a gente fala coisas e faz coisas que a gente vai se arrepender depois. É ou não é? Mas aí a gente atravessou a porta e entrou num caminho que pode ficar bem difícil a gente se recuperar dos prejuízos desse caminho. Então, na raiva ou na tristeza excessiva, procure não tomar decisões importantes da tua vida. Espera, ora, conversa com pessoas, pede orientação para Deus e Deus vai te dirigir, porque Deus te ama e quer dirigir você pelo caminho da justiça. Amém? Deus tem um caminho de vida para todos nós. Então eu quero chamar os irmãos do louvor, eles virão para cá, e fica aí essa palavra das portas na nossa vida. Portas são decisões, portas são oportunidades de Deus. Às vezes Deus fecha portas por amor a nós. Pergunta se a porta está fechada aí, se não é Deus. Você jovem, às vezes fechou a pista para o namoro, não posa ninguém aí nesse aeroporto, acabou, a pista está fechada. Pergunta para Deus, pode ser Deus livrando. Pode ser Deus livrando. E cuidado, meu irmão, porque às vezes tem portas que são armadilhas. Tem portas que são armadilhas. Então peça a sabedoria para o Senhor na sua vida. Vamos ficar em pé, vamos orar. Fecha os teus olhos, abre o teu coração para o Senhor agora. Você que está em casa também assistindo, abra o seu coração. Não sei se você tem decisões importantes para tomar essa semana, mas coloca agora a tua porta diante do Senhor. Peça que Deus dirija. Peça que Deus dirija. Coloca a tua porta diante do Senhor. Faça a oração que Jesus ensinou. Peça para Deus te livrar do mal. Se algo aí não for do Senhor, peça para Deus te livrar do mal. Que você tenha discernimento e sabedoria da palavra, maturidade na palavra. E que Deus abençoe tuas decisões e que você tenha um caminho de vitória e de vida, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai, nós agora queremos entregar, Senhor, essas portas que estão diante de nós, nas nossas vidas pessoais, como igreja, as portas que estão diante de nós. E nós queremos pedir que o Senhor nos dirija, Senhor, sobre quais portas bater, quais portas a gente deixa fechada,
quais portas entrar, Senhor, quais portas a gente passa adiante. Abençoa, Senhor, dê discernimento no Teu Espírito, sabedoria, Pai, para a Tua igreja. Senhor, nós pedimos perdão hoje, diante de Ti, com todo o temor, com arrependimento sincero, Senhor, pelas vezes em que nós tomamos decisões, Senhor, que foram contra a Tua vontade. Entramos por portas que o Senhor não estava abençoando. Entramos por causa da nossa carnalidade, do nosso coração, e hoje, Senhor, nós pedimos perdão, e pedimos que hoje, Senhor, o Senhor nos tome pela mão como Teu povo, como filhos do Senhor, e o Senhor nos conduza pela vereda da justiça, por amor do Teu nome. Restaura, Senhor, a vida daqueles que precisam de restauração. Restaura os caminhos, Pai, daqueles que precisam. Que nós possamos, Senhor, se alguém aqui precisar, que possa voltar a andar em triunfo na presença do Senhor, temendo a Ti, permanecendo fiel, Senhor, em meio às portas de armadilhas e tentações. Obrigado, Senhor, porque o Senhor abre portas de alívio para nós. O Senhor nos conhece, o Senhor sabe o nosso limite. Louvado seja o nome do Senhor, porque contigo, Senhor, nós podemos andar em triunfo nas nossas vidas. Abençoa cada irmão, cada amigo, Senhor, nessa semana que começa. Por amor do Teu nome, dirija as nossas vidas, e que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, e que a direção, o discernimento do Espírito Santo esteja sobre cada um de vós, desde agora e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Amém.